Herodes estava sozinho em seu trono, mas sua mente jamais descansava. O brilho frio da lua penetrava pelas janelas de mármore do palácio, refletindo a opulência que ele havia conquistado à custa de sangue. Seu olhar passava pelas tapeçarias luxuosas, pelos móveis cravejados de ouro e prata, mas nada disso o confortava. Tudo que via era o eco do poder que ele tinha medo de perder. Era tarde, e o silêncio da noite trazia consigo a voz interior que Herodes tentava suprimir. O trono nunca será seguro. Ele sabia disso, mas não podia admitir. Sempre surgia um novo inimigo, uma nova ameaça. Agora, uma profecia falava de um recém-nascido destinado a ser rei. Um bebê que traria o fim de sua dinastia. Majestade. Uma voz interrompeu seus pensamentos. O conselheiro entrou com uma expressão grave, carregando um pergaminho. A profecia se espalha como fogo. Dizem que o Messias já nasceu. Herodes cerrou os punhos. Criança ou não, ninguém ameaça meu reinado. Ele sentiu a velha raiva ferver dentro de si, mas era mais que raiva. Era medo, o medo que sempre o perseguira. Traga os magos, quero saber exatamente onde ele está. Enquanto seu conselheiro se retirava, Herodes afundou no trono, o peso da coroa parecendo esmagá-lo. Eu sou o rei. Ele repetia para si mesmo, mas no fundo sabia que não controlava tudo. Havia algo nas sombras que escapava a seu alcance, uma força que o poder não podia conter. Dias depois, os magos do Oriente chegaram a Jerusalém, convocados pelo rei. Eles vinham buscando o rei dos judeus que acabara de nascer, seguindo uma estrela que brilhava intensamente no céu. Herodes os recebeu com uma falsa cordialidade, seu sorriso mal escondendo o veneno por trás de cada palavra. Então, meus sábios viajantes, começou Herodes, sentado em seu trono como uma serpente enrolada. Dizem que vocês estão à procura de um rei, um recém-nascido. Expliquem-se. Os magos humildemente contaram sobre a estrela que os guiava, sobre as profecias antigas que falavam de um Salvador, um rei destinado a liderar Israel. Herodes ouvia em silêncio, mas a cada palavra, o medo dentro dele crescia. Um rei recém-nascido, uma criança que ameaçava seu poder. Vão, encontrem esse menino, disse Herodes com a voz doce e traiçoeira. E quando o encontrarem, voltem a mim, para que eu também possa adorá-lo. Os magos assentiram e partiram, sem saber da verdadeira intenção do rei. No entanto, Herodes já estava formulando um plano sombrio. Quando os magos partissem, ele enviaria soldados atrás deles para eliminar o menino e acabar com a ameaça de uma vez por todas. Ao cair da noite, sozinho em seu quarto, Herodes observava as estrelas do palácio. Uma delas brilhava mais forte que o resto, a mesma que guiava os magos. Ele sentiu o peso da fatalidade sobre si. Não importava quantos ele matasse, o medo nunca o deixaria. Sem notícias dos magos, Herodes foi tomado pela ira e pela paranoia. A estrela ainda brilhava no céu, e os rumores de um rei recém-nascido cresciam entre o povo. Herodes sabia que não podia esperar mais. Ele convocou seus generais e deu a ordem que ecoaria na história como o mais terrível dos atos: matar todos os meninos de até 2 anos em Belém e nas regiões vizinhas. A noite do massacre chegou como uma sombra pesada. Tropas marcharam pelas ruas escuras, entrando nas casas sem aviso, arrancando crianças dos braços das mães, espalhando o horror e o luto. Os gritos ecoavam nas montanhas, e Herodes, em seu palácio, sabia que, embora eliminasse centenas, talvez milhares, o medo dentro de si não diminuiria. Mas havia uma criança que ele não conseguira alcançar. A Sagrada Família, guiada por um anjo em sonho, fugira para o Egito na escuridão, escapando do massacre.
A ira de Herodes foi tamanha ao descobrir a fuga, que ele desceu ao pátio do palácio e, com suas próprias mãos, destruiu uma das estátuas de mármore que adornavam o jardim. Seu poder, por maior que fosse, não conseguira evitar que seu pior pesadelo continuasse a crescer. Os dias seguintes ao massacre trouxeram um silêncio pesado ao reino. As famílias de Belém choravam pelos filhos perdidos, enquanto Herodes, isolado em sua câmara, lidava com o próprio tormento. Seus sonhos eram infestados por visões das crianças mortas, seus pequenos rostos o observando, julgando-o. Ele acordava coberto de suor, incapaz de escapar das sombras que agora o perseguiam. Aos olhos de todos, Herodes ainda era o rei implacável, mas dentro de si, ele se tornava prisioneiro de seus próprios atos. A paranoia aumentava. Ele começou a suspeitar de todos ao seu redor. Seus próprios filhos se tornaram alvos de sua desconfiança. Mandou executar aqueles que julgava conspirar contra ele, inclusive 2 de seus herdeiros. No entanto, nada disso acalmava seu coração. O profeta que anunciou a vinda do Messias plantara uma semente de medo que crescia a cada dia. Mesmo tendo tentado eliminar todos os recém-nascidos, Herodes não podia mais ignorar a sensação de que, em algum lugar, aquela criança ainda vivia, aguardando o momento de tomar seu trono. O destino de um tirano. A saúde de Herodes começou a declinar rapidamente. Uma enfermidade misteriosa o corroía por dentro, como se o próprio corpo estivesse se rebelando contra ele. Ele mandou chamar seus médicos, seus conselheiros, mas nenhum remédio aliviava a dor crescente. Seu corpo estava em agonia e sua mente torturada. Certo dia, em meio à febre, Herodes teve uma visão. Ele se viu diante de um vasto deserto, onde um trono dourado reluzia à distância. Tentou alcançá-lo, mas quanto mais corria, mais o trono se afastava. Ao redor dele, as sombras das crianças mortas surgiam, seus olhos brilhando como estrelas no céu noturno. No centro de tudo, uma luz resplandecia, e nela, ele viu o menino, o Messias que ele tanto temia. Herodes acordou gritando, sabendo que seu fim estava próximo. Mas mesmo em seus últimos momentos, ele se recusava a se render. Ordenou que, quando morresse, centenas de nobres e líderes de Jerusalém fossem executados, para que o reino chorasse, ainda que não por ele. Seu desejo final era mergulhar o mundo no mesmo luto que ele carregava em seu coração. E assim, o rei que temia perder o poder encontrou seu destino, não pelas mãos de inimigos, mas pela própria corrosão de seu medo e sua culpa. Mesmo após sua morte, o menino que ele tentou destruir sobreviveria, destinado a cumprir um propósito maior do que Herodes jamais poderia compreender.